Eu te falei sobre derretimento. E eu te falei sobre gota. Baseado nos 3 elementos que o verso 8 do Salmo 68 me dá, eu quero intitular esta mensagem como 3 gotas de um céu derretido. E agora eu quero rapidamente, eu não sei se eu consigo falar sobre as 3 gotas, mas eu vou tentar e vou resumir o máximo que me é possível dentro daquilo que o Espírito Santo quer transmitir à noiva do Cordeiro. E eu quero falar sobre a primeira gota, e não tem como eu falar sobre a primeira gota sem eu falar para você como é que aconteceu. Deus, na sua plenitude, magnificência, no seu esplendor e na sua glória, no terceiro céu, tudo estava tranquilo. Ele cria agora a criação mais bela que a Bíblia nos cita. E ele cria um querubim ungido. E a minha Bíblia diz que conforme o querubim ungido andava, ficava um rastro de pedras preciosas por onde ele pisava. Ele tinha beleza, esplendor, ele tinha capacidade de adoração, que ele era o responsável pela adoração no céu. Quando Deus queria uma adoração diferente, ele dizia: chama o querubim ungido. Ele se apresentava, e apresentava composições nunca antes ouvidas, pela capacidade que o próprio Deus havia lhe dado. Era de longe a criação mais bela que o Senhor havia feito, e todos os anjos sabiam, respeitavam e reverenciavam. Mas isso um dia subiu para o coração. E ele teve um pensamento maligno que ele não repreendeu. E ele pensou assim: eu subirei nas mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Guarde essa palavra. Ele usurpou ser igual a Deus. E ele começou a fazer uma boca de urna, ele começou a falar com os anjos. E ele era tão belo, ele era tão esplendoroso, que ele conseguiu convencer 1/3 de todos os anjos do céu que ele seria semelhante a Deus. Tamanha a beleza dele. Deus então agora levanta-se do trono. Ele olha o céu corrompido, e o pecado havera entrado aonde nunca poderia ter entrado. E ele vê um lugar de santidade intocável, corrompido pelo pecado, pela soberba, pelo orgulho, pela prepotência. Ele levanta-se do trono, e ele olha, e ele clama uma frase bem alta, e a frase é: quem é como Deus? Mas ele clama, eu não sei qual língua ele usaria, mas a história nos diz no hebraico. E ele clama Micael, que em português significa Miguel. E quando ele clama Miguel, que seria quem é como Deus, deixa o cansado pregador imaginar. Agora eu imagino no céu feixes de luz se movendo. Posso prestar atenção? Eu vejo feixes de luz se movendo, e na frente do meu Deus em pé no trono começa a se formar uma criatura. E eu imagino, a Bíblia não diz claro, eu imagino essa criatura sendo formada assim e apoiada em alguma coisa. E quando aquela forma começa a se tornar legível, os anjos começam a ver que o que aquela criatura está apoiada é uma espada de fogo flamejante. E eles começam a ver pela primeira vez no céu um ser chamado Arcanjo Miguel, chefe dos exércitos celestiais, protetor da santidade e majestade de Deus. E agora, sem Deus falar uma palavra, ele levanta-se sabendo da sua missão. Pega a espada que foi criada junto com ele, pega o querubim ungido e 1/3 dos anjos, e joga do céu para a terra. E o escritor diz: eu vi caindo como um raio. E quando ele está caindo,
o Senhor, em um único olhar, começa a tirar tudo que Yahvé era lhe dado. E a beleza começa a ficar para trás. E ele caindo, o esplendor começa a ficar para trás. A capacidade de adorar começa a ficar para trás. E tudo fica para trás. E ele é jogado como querubim ungido. E ele impacta junto à terra como Satanás. Gênesis capítulo 1 diz: criou Deus os céus e a terra. Deus não cria nada sem forma e nada vazio. Mas quando, no intervalo do verso 1 para o verso 2 de Gênesis, o inimigo bate na terra e destrói tudo que o Senhor havia feito. E aí o verso 2 diz: e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus fica agora com um espaço vago no céu para adoração. Era a melhor adoração. Era a adoração mais bela, a adoração mais qualificada que o céu tinha. E agora o Senhor perdera. O Senhor levanta um dia, dá sinal para um querubim. O querubim dá um voo rasante. Deus monta nas asas de um querubim, porque a Bíblia me dá a entender que transporte de Deus é asa de querubim. Deus sai então pelos portões celestiais do terceiro céu. E ele vai passando pelo segundo céu, passa pelo sol, pelas estrelas, pela lua. Chega na atmosfera da terra, ele começa a descer, e descer, e descer, e descer. E ele diz: eu vou reformar aquilo que um dia eu tinha feito. E pelo poder da palavra, ele começa: haja, 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 haja. A natureza ouve a voz do mestre. Começa a acontecer uma metamorfose no planeta. E o planeta está pronto. E ele diz: espera aí, alguma coisa está faltando no céu. E alguma coisa está faltando na terra. Eu preciso de algo que una o céu com a terra. Eu penso, a Bíblia diz, pastor Dagno, que Deus tem um lugar preparado para você antes da fundação do mundo. Então, antes da data que eu estou lhes descrevendo, já havia um lugar para você. Se havia um lugar para você, é porque Deus já tinha projeto. Eu imagino Deus virando para o anjo falando assim, isso, claro, imaginação minha. Eu imagino falando: pega aquele projeto, aquele, mas é hoje? É hoje. E os anjos ansiosos por ver aquele projeto. Era um ser jamais imaginado, jamais feito, jamais executado. Era um ser que ia viver longe de Deus. Porque todos os seres celestiais são sustentados pela santidade de Deus. E agora, iria viver longe de Deus. E com uma coisa que os seres celestiais não têm: fôlego de vida. Aleluia. Pega um projeto, traz o projeto. Aí Deus vira para a Trindade, Espírito Santo, Jesus. Ele diz assim: ei, é agora? É agora. Então vamos. Aí, Gênesis vai estar escrito, Gênesis 2, alguma coisa, não sei se é 27 ou 7, vai estar escrito assim: ó, façamos, plural, estavam os três, façamos o homem. E agora, tudo na terra foi criado com o poder da palavra, mas o homem tem a digital de Deus. Ele pega o pó da terra, barro, lama, e ele começa a desenvolver um projeto que já estava há muito tempo guardado, desde antes da fundação do mundo. E todos imaginam Deus fazendo um boneco grotesco, como uma criança brincando com argila. Mas não, Deus é detalhista. Eu imagino, eu penso, eu posso ter começado do pé. Se você quiser imaginar ele começando da cabeça, pode imaginar. Eu imagino ele construindo osso por osso. Meu Deus. Ele esticando o nervo. Esse tem a função de mexer aqui. Esse osso vai dobrar. Esse vai ficar fixo. Ele puxando tubos de barro. Essa vai ser a veia principal. E microtubos também de barro. Esse vai ser os vasos sanguíneos que vai irrigar as células que estarão ali. Olha isso. E ele vai subindo. E aí ele fala: opa, aí eu imagino
o Espírito Santo do lado, e Jesus, ele diz, façamos plural. Eu imagino, o Espírito Santo começa a montar o estômago do ser humano. Jesus do outro lado já está montando um dos pulmões. E Jesus está colocando tudo isso no projeto que ele desenvolveu antes da fundação do mundo. Aí ele pega o estômago que o Espírito Santo coloca aqui. Eu tenho que fazer essa ligação. Eu tenho que isso. E Deus gastou tempo para montar o corpo humano. Ele termina. Quando ele termina, já estava perfeito. Perfeito. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Mas aí ele diz assim, ó, não vamos só fazer. Senhor, o que mais? Façamos a nossa imagem. Aleluia. Ok? E o que mais, Senhor? Façamos a nossa semelhança. Alguém começou a pegar, mas eu vou descer o livro da mensagem para você. Naquele momento, Aleluia, Jesus. a matéria chamada céu começa a modificar. Glória a Deus. E a presença de Deus solidificada começa a derreter. Glória a Deus, aleluia. E uma gota, que eu vou chamar como a primeira gota, começa a se formar. No inferno o diabo está gritando, porque Deus acabaram de dizer o motivo pelo qual Satanás foi expulso do céu, porque ele queria ser semelhante. Deus estava dizendo que daria e colocaria em um boneco feito de barro. Glória a Deus, aleluia. Deus coloca no ser humano aquilo que o diabo mais desejou na tua vida, e por causa disso ele perdeu o esplendor. Quando ele fala isso, escuta: corpo, terra. Só que na cabeça do ser humano, pastor, ele desenvolve conexões neurais com milhares de neurônios, com a capacidade de comunicar-se um com os outros através de correntes elétricas. Aleluia. E dentro do chamado cérebro, ele coloca um espaço escondido que o ser humano demorou mais de 2000 anos para descobrir. O que Paulo já chamava, pastor, como o homem interior. A ciência chama como subconsciente, mas eu dou outro nome. Aleluia. Por quê? Ele queria fazer uma conexão terra e céu. Corpo, terra, corruptível. E aí ele traz algo do céu caindo corruptível. E a gota começa a vir. Começa a se formar. Glória a Deus. Aleluia. E aí Deus faz assim, ó. A gota cai no barro. E a gota é chamada de espírito incorruptível, céu. A primeira gota cai dentro do homem. Aleluia. A mistura do barro, terra, corruptível, com céu, gota, presença, espírito incorruptível, faz uma fusão e gera uma coisa Aleluia, Jesus. que a ciência chama de consciência, mas a Bíblia chama de alma. A mistura do céu com a terra, nasce a alma. Aleluia. E agora, o diabo humilhado, acabado, vê um ser que ele considera frágil e inferior, carregando dentro dele aquilo que um dia ele desejou no céu. Aí Adão começa a andar no paraíso. Só que não era Adão. Eu disse que a gota é um pedaço de matéria que se desloca de um todo. Eu não vejo Adão andar, eu vejo um pedaço do céu caminhando no Éden. Um pedaço do céu caminhando no Éden. A primeira gota estava na terra. O que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo para você: você não é obra do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você não é o que o diabo diz que você é.
Você não é o que você está vivendo. O que eu sou, pastor? Você é uma gota que escorreu de um céu derretido. Você é um pedaço do céu caminhando sobre a terra. Naquele momento, Deus estabelece o parâmetro para as próximas 2 gotas. Eu confesso, quando eu estava montando a mensagem, pastor, eu queria pregar sobre 6 gotas de um céu derretido. E eu ia pregar sobre as mudanças das dispensações. A mudança do tempo da inocência, o tempo do conhecimento, o tempo da lei, até chegar no tempo da graça. E ia passar para o período milenar. Mas eu falei, é impossível, isso aqui é um dia inteiro para pregar sobre isso. Então eu peguei as 3 que eu considero as principais, e que nem é mudança de dispensações. Mas naquele momento, Deus estabelece parâmetros para as próximas 2 gotas. E agora eu quero dar uma pausa. E a primeira gota você já sabe. Aleluia. E eu quero passar para a segunda gota. Isaías capítulo 6. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. Isaías era sobrinho de Uzias. Se você pega do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, são só profecias de destruição, e nenhuma havera sido cumprida até o momento. Quando morre o rei Uzias, a nação vira-se contra Isaías, porque só profetizava coisa ruim, e nunca tinham visto a profecia do profeta se cumprir. Ele, desesperado, corre para o templo. Ele corre para o templo, ele está desesperado. Ele vê o ministério dele ruim. O tio dele tinha morrido, e ele não sabia o que fazer. O templo era dividido. Ele passa pelo átrio, pelo lugar santo, e ele chega na divisa do Santo Santos. Ele não podia entrar, não podia. Ele era profeta, ele não era sumo sacerdote, e só podia entrar uma vez por ano. Então ele chega no véu que separava o santo dos santos do lugar santo. E eu imagino, ele chega ali e ele diz: eu não aguento mais, eu quero parar, eu quero parar. Quando ele fala isso, ele tem a impressão de que o véu havera aberto. E naquele momento, a membrana que separa o natural do sobrenatural é rompida na frente dos olhos de Isaías. E quando Isaías eleva os olhos e vai subindo, ele vê a sala do trono. Ah, a sala do trono. E eu vou descrever para você. A sala do trono, ela tem aproximadamente 14.000 quilômetros quadrados. Você sabe que daqui até o Brasil existe 7.000 quilômetros. E você sabe que toda a circunferência da Terra tem um pouco menos de 13.000 quilômetros quadrados. A sala do trono é maior do que o planeta. E Isaías vai descrever serafins acima do trono voando. Se você pega no original, diz que além de ter acima, havia dos lados. Ah, serafins. A palavra serafins significa seres esfogueados. Ou seja, seres feitos completamente de fogo. Aleluia. E vai nos dizer a história judia que os serafins são seres gigantescos. São todos feitos de fogo. Mas a única coisa que ele tem parecida com o ser humano é cabeça, mão e pé. O restante do corpo dele é feito de um redemoinho de fogo que gira constantemente. Há quem diga que no arrebatamento de Elias, a Bíblia diz que uma carruagem, carro de fogo, separa ele de Eliseu. Mas a Bíblia diz que ele sobe em um redemoinho de fogo. Há quem diga que um serafim veio buscar Elias. E agora, ele não voa deitado como os outros anjos.
As asas dele batem e ele voa em pé. E 2 asas cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, em reverência à santidade de Deus. Só que existem anjos voando na extremidade de cima do trono. O trono está no meio da sala, 7.000 quilômetros para cima, uma distância daqui no Brasil. Os seres gigantescos feitos de fogo estão voando, mas eles voam em pé e com a parte da cabeça voltada para frente em reverência. Agora, do lado do trono, 7.000 quilômetros para lá tem serafim, e 7.000 quilômetros para lá tem serafim, e eles ficam assim, nessa posição, em reverência ao Senhor. 2 asas cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e com 2 mantém-se voando, todo de fogo, corpo, cabeça, mão, pé, asas, tudo de fogo. Agora, um do lado diz Kadosh, 7.000 quilômetros. Do outro lado, na outra extremidade diz Kadosh. Em cima, eles dizem Kadosh. É uma voz tremenda, potente. E as vozes dele, de cima e dos lados, encontram-se no trono que está no meio. Aleluia. E quando as vozes encontram-se, as vozes dos serafins mantêm o trono de Deus. E eles vão para Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que eu quero abrir um parênteses para falar sobre a hierarquia dos anjos. Oh, meu Pai, me ajuda. Existem 4 tipos de anjos: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Anjos e arcanjos. Arcanjos são anjos mensageiros e anjos guerreiros. Anjos são anjos que servem. Querubins e serafins são anjos reguardados para a adoração. Essas 2 classes de anjos, querubins e serafins, têm um poder tão grande no corpo deles que eles não podem vir sozinhos na terra, porque a terra não aguentaria tamanha glória, a terra explodiria. Então um querubim só consegue vir, um serafim só consegue vir com o Senhor na terra, porque o Senhor tem uma glória muito, muito, muito infinitamente maior do que eles. Mas o Senhor tem uma coisa que eles não têm: controle sobre a glória. Aleluia, Jesus. E agora, eu sei que você já está me perguntando o resto do capítulo de Isaías, eu vou te explicar. E agora, quando Isaías olha, ele vê a sala do trono pela parte de dentro, e ele vê os seres: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí, quando ele olha aquilo, ele diz assim: ai de mim, pecador, eu estou morrendo porque eu sou um homem com lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele fala isso, ele reconhece a sua insignificância diante de Deus. O serafim está assim, ó: Santo, Santo, as asas na frente. O serafim na hora faz assim, ó, e olha para ele. Quando ele olha para Isaías, ele começa a deslocar em direção ao trono de Deus. Quando ele começa a deslocar, Deus no trono olha o serafim se aproximando, olha Isaías. Deus sabe que se o serafim desce, a terra entrava em colapso. Deus levanta do trono naquele momento e Deus balança a veste dele. Aleluia. Isaías descreve: o teu séquito invade todo o templo. A palavra séquito significa a barra do vestido. Quando Deus dá uma balançada nas vestes, Deus está pegando. As vestes do Senhor atravessam os 3 céus e formam um corredor dimensional, capaz de conter a glória do serafim.
só a barra. Alguém cantou aqui que a barra dele cura. A barra vem no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos é um pedaço do céu da terra. Aqui era diferente daqui. E aí, o serafim pega uma tenaz, um alicate, pega uma brasa do altar, e ele dá um voo. Ele não podia se mover para um lado, porque se a asa dele sai, tudo entra em colapso. Milimetricamente ele voa, e ele desce no Santo dos Santos atrás do véu. Ele não pode vir depois do véu. Quando ele desce, alabaiô, ele pega a brasa e coloca nos lábios de Isaías. Aleluia. Alabaiô, ei. Glória a Deus. Aleluia. Naquele momento, a gota que tinha vindo com o serafim, Glória a Deus. que não podia sair de trás do templo, do véu, ela transpõe a barreira do véu e entra pelos lábios de Isaías. Alabaiô. Olha aí, papai. Aí Isaías diz assim, ó: a casa está cheia de fumaça, está cheia de glória, está cheia de poder. Mas se você pega no original, está dizendo: a casa está cheia de presença. E os rabinos antigos vão nos contar que o templo fazia assim, ó. Tamanha glória que estava dentro das paredes do templo de Salomão. Pastor, para que essa gota? Eu disse que na primeira gota Deus estabelece parâmetros para as outras duas gotas. E agora Isaías, que entra desesperado, ele sai diferente do templo. E ele diz: ei, um menino se nos deu, e um filho nos nasceu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí Deus estabelece o parâmetro na primeira gota, e Deus manda a segunda gota para falar sobre a terceira. Olha aí, Jesus. Lá vai. E a profecia que era de destruição agora passa a ser profecia messiânica. Como ovelha muda, foi levada ao matadouro, mas não abriu a sua boca diante dos teus tosquiadores. Levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus começou a curar. Deus começou a curar agora. Deus está curando. Deus está curando. Deus está curando. Deus está curando o corpo. Deus está curando a alma. Deus está curando o corpo. Deus está curando a alma. Recebe de Deus a cura. Recebe de Deus a cura.
primeira gota Oh, glória a Jesus, aleluia. Aleluia. e se perde. Aleluia. E a minha Bíblia diz que Deus levanta-se do trono. E a Bíblia diz que Ele procura um justo, pastor Dário. Mas a Bíblia diz que Ele não encontra um justo sequer. Aleluia. Deus levanta-se do trono e diz: quem há de ir por mim para remir o pecado da humanidade? A Bíblia diz assim, que no céu fez silêncio por quase meia hora, ou seja, 29 minutos e 59 segundos. Mas a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Se nós calcularmos essa proporção, nós vamos encontrar o período interbíblico, aquela folha branca entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e Deus fica quase 400 anos sem falar com a humanidade, porque o céu estava em silêncio, esperando alguém responder a pergunta que ele havia dito. Eita, Pai, aleluia. Ninguém se manifesta. Ele ira-se, e quando ele está para derramar o cálice da ira dele sobre a humanidade, há uma movimentação no céu. As portas se abrem e os anjos começam a se curvar. E ele entra. Espera, Pai. Aleluia, Jesus. Deus, o que foi? Eu vou. Mas vai sofrer. Vai ser humilhado, pisado, vai morrer, vai viver como humano. Eu vou. Vocês estão sentindo a atmosfera do recinto? O Espírito movimenta. Jesus vem à terra. Ai, Jesus, Cresce. E o diabo fica arrasado. Por quê? Aleluia. Porque cada vez que ele lembra da gestação de Maria, é um soco na cara dele. Como assim? Maria solteira, virgem, casamento marcado. O anjo aparece para ela, Gabriel chega e diz assim: ei, Maria, oi, é o seguinte, Deus quer que você gere o Messias. Mas eu sou virgem. É por isso. Tem que ser um corpo imaculado para poder gerar aquele que não tem defeitos. Mas eu estou de casamento marcado, como eu vou aparecer? Não houve questionamento. Ela disse: eis-me aqui. E o Espírito Santo coloca o feto dentro do ventre de Maria. Se você tivesse ligado, você já tinha pegado. Glória a Deus. Pela terceira vez, a presença solidificada muda de forma. E a mais importante de todas as gotas, cai dentro da primeira gota. E a terceira gota cai no ventre de Maria. Só que eu tenho uma coisa interessante para te dizer. A medicina nos ensina que o feto, pastor, não tem contato com o sangue da mãe. O feto só tem contato com o DNA do sangue do pai. O sangue de Jesus não podia estar misturado ao sangue de Maria, porque é o sangue dele que purificou a terra. Então o sangue dele só carregava o DNA do pai, não carregava o DNA da mãe. Glória a Deus. Ele nasce, cresce,
E a gota anda. E a gota fala mais uma vez na terra. Aleluia. 30 anos levanta e assume o ministério. Não faz um milagre. Sai de Nazaré até o Jordão. Uma semana de caminhada. Encontra inúmeras pessoas no caminho e não realiza um milagre. Ele desce as águas e quando sai, vai chegando a amiga, Espírito Santo. Vem descendo com o povo. E entra dentro de Jesus. Ele sai dali e vai para as bodas de Caná da Galileia e já realiza o primeiro milagre. Lá vai, tio. Mas dessa vez foi uma gota muito grande. A gota que caiu no Éden molhou o Éden, transformou o ambiente do Éden. A gota que caiu em Isaías transformou ali Israel e preparou para o advento do Messias. Mas a gota que caiu em Maria era muito grande. Israel era pequeno para ela. O Éden era pequeno para essa gota. O Oriente era pequeno para essa gota. Agora molha todo o planeta. E agora incomodou. E tinha um propósito a ser cumprido. Eles pegam o meu mestre, o meu. Eles prendem na casa de Caifás. Ele passa a noite inteira sendo açoitado. Arrancam as roupas dele, esbofeteiam o rosto, a face dele, com uma venda nos olhos, e diziam assim: vai, Messias, diga quem foi que bateu. Mas tinha uma profecia da segunda gota, como ovelha muda, foi levado, não abriu a sua boca. Pegaram uma coroa de espinhos com espinhos de 2,5 centímetros, colocaram em sua cabeça, furando e cravando a sua testa, a sua fronte, a sua nuca, chegando no osso e raspando o osso. 2 carrascos foram colocados a noite inteira, para quando um cansasse, o outro assumia para que ele descansar. Ele não ficou 1 segundo sequer sem apanhar. Açoites com 7 pontas, e em suas pontas tinha pedaços de ferro e ossos quebrados. Quando batia nas costas, aquilo fincava na carne. Quando puxava, saía arrancando pedaços de carne. A noite inteira. Amanheceu. Colocaram uma cruz de madeiro verde pesando 140 quilos nos ombros dilacerados dele. Sangue pisado misturado com sangue fresco. Quando ele virava, o sangue pisado rachava, lhe causando dores agudas. Tinha perdido muito sangue. Estava fraco, porque ele era 100% humano, apesar de ser 100% Deus. Abriu-se os portões. A mesma multidão que o acompanhava agora o escarnecia. Em um chão difícil de andar, com pedras que atrapalham a caminhada, mandaram ele subir o morro do Gólgota e caminharam ele até um monte chamado Caveira. No meio do caminho, constrangeiro Simão Cirineu a ajudá-lo, porque ele havia desfalecido, não aguentava mais. Pegam a parte de cima da cruz que ele estava carregando, junta a haste central, deita ele em cima do madeiro. Um carrasco vem com 3 cravos, 2 de 15 centímetros e 1 de 30 centímetros. 3 carrascos dividem-se, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e um na ponta dos pés. Sincronizadamente eles se ajoelham.
esticam o braço do mestre, colocam por cima do madeiro, coloca nas mãos o cravo de 15 centímetros. Eles pegam os 2 pés, colocam um por cima do outro, colocam o cravo de 30 centímetros em cima. 3 marretas levantam-se sincronizadamente e descem sobre os cravos e começa a cortar a pele, carne, nervos, veias e vasos, mas de uma forma milagrosa não encosta no osso, porque a segunda gota tinha profetizado: nenhum osso lhe foi quebrado. Pregam o meu mestre no madeiro, calçam o pé da cruz, amarram cordas, soldados erguem até certo ponto, soldados na frente com a corda começam a puxar, e o corpo vai pesando, e a dor vai torturando o mestre. A cruz não se mantém em pé sozinha. Quando levanta, um buraco está na frente da cruz e ela cai naquele buraco. Quando cai naquele buraco, dá o impacto, rasgando a mão e o pé do mestre. Como se não fosse o suficiente. Diz a medicina que nós temos um órgão chamado baço. É o reservatório de sangue do ser humano. O soldado pega uma lança e do lado de Jesus ele perfura o baço. O restante do sangue que havia sido reservado começa a escorrer misturado com água na terra sedenta. Todos os pecados, passado, presente e futuro, é jogado sobre ele. E tem uma coisa que separa o homem de Deus, é o pecado. Quando Deus usou o pecado sobre o Filho, Deus é obrigado pela tua santidade de virar as costas. Quando ele eleva os olhos até o céu, ele olha o Pai de costas e ele exclama: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, porque tens me desamparado. A Bíblia diz que ele entrega o seu espírito a Deus, dá um grande brado e morre. A terceira gota morre. E você diz: mas pastor, você diz que molhou toda a terra, como ela pode ter morrido? Eu chego lá e eu já vou finalizar. Agora, Jesus, na sua onipresença, divide-se em 2. Um vai no inferno tomar a chave da morte do inferno, e o outro tem que levar uma alma que no último momento ele ainda ganhou. Ele sobe no céu. E aí o salmo de número 24 se manifesta. E alguém grita: levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Levantai, ó portais, entrai, porque entrará o Rei da Glória. E alguém grita: quem é esse Rei da Glória? Ele vem atrás. E aí João viu ele. Na ilha de Patmos. E aí João começa a descrever e diz assim, ó: ele é lindo. Aleluia. Sabe como ele é? Os seus cabelos é como a branca, a neve, a incomparável lã. Na tua boca saíram
Tem uma espada de 2 gumes. Na sua cabeça vários diademas. Os seus olhos é como chama de fogo. Ele está vestido com uma veste branca salpicada de sangue. No seu peito um cinturão de ouro. Os seus pés é reluzente como latão passado em fornalha. Mas tem um detalhe, igreja. Na tua coxa e na tua veste tem uma frase da terceira gota. E está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não se preocupe, igreja. Isso é só o preparo. Só estou abrindo o caminho. É dia 27 que a terra treme. É dia 27 que a terra treme. Me perdoa, igreja, eu tenho que te interromper porque eu preciso falar um pouco. Eu disse que tem tipo de gota que cai e o meio sobe e cai de novo. E você me pergunta como que a terceira gota volta e a gente fica sem uma gota na terra. Aí quando ele volta e diz que vai subir de novo, ele diz assim: pastor Dado, eu vou, mas não vou deixar órfão. Eu vos enviarei um outro conselho. Mas sempre com uma promessa fica uma direção. E aí ele diz assim, Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Tá difícil terminar. Tá difícil terminar. Eu sinto a gota aqui. Eu sinto a gota aqui. O céu está derretido. Vai glorificando que eu não termino. Só 120 permanece. Os outros vão embora. Aí estava num dia como esse aqui, ó. Estava esperando. Estava esperando. E aí de repente acontece. A gota tinha subido, mas estava na hora de cair de novo. O que aconteceu naquela noite? Ouviu-se um som